Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Haroldo de Sociologia. Estou gravando essa aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Ensino fundamental, não. Primeiro ano do ensino médio, o Novotec, tá? Que é a única sala que eu tenho no Ernesto, primeiro ano A, Novotec. Aí o resto é tudo segundo e terceiro ano, que é tudo à noite, né? As aulinhas estão lá aí no meu canal também disponíveis, né? Então é isso aí, estou gravando essa aula para você que não está indo na escola e não teve o prazer, né, a graça de ter a minha aula presencial. Você vai ter a graça e o prazer de assistir aqui um videozinho bonitinho explicando tudo, né, o texto todinho. Eu não vou explicar todo o texto nesse primeiro vídeo, porque eu quero que o vídeo tenha no máximo 20 minutos, né? Aí eu pretendo fazer dois pedaços, né, um metade e outra metade. Então vamos lá. Habilidades que você precisa desenvolver com essa minha aula aqui maravilhosa, né? No caso, duas aulas, sei lá, enfim. Tem tempo para você tirar para assistir esses vídeos, né? Primeira habilidade são três coisas, né? Três verbos, três características, três ideias que você precisa desenvolver. Identificar, analisar, discutir, certo? Então, eu vou ler a habilidade toda, depois vou explicar a habilidade para você. Então, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplam outros agentes e discursos. Professor, não entendi. Então é por isso que eu vou explicar. Porque o que acontece, gente? Eu poderia muito bem ler aqui a habilidade, né? Ler o conteúdo e pronto, acabou. Pá, próximo. Não adianta, né? Não adianta, porque você precisa entender. O mais importante de tudo é a aprendizagem, né? Então, tem uma coisa chamada BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta, né, o ensino no Brasil e tal. E aí tudo agora é feito por habilidades, desenvolvimento de habilidades, entendeu? Então os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, deveriam assim servir para desenvolver habilidades. Por isso, a primeira coisa que você precisa saber é que tipo de habilidade você precisa desenvolver. Se você não sabe qual habilidade você tem que desenvolver, você vai ver um monte de conteúdo, você pode até decorar os conteúdos, mas você não vai desenvolver a habilidade que precisa ser desenvolvida, entendeu? Então, vou ler de novo aqui e explicar a habilidade para você. Não tenha preguiça de assistir, tá? Preguiça é pecado. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas. Tal. Então, o que significa a palavra identificar? Como que você faz para identificar uma coisa? Né? Você precisa parar, observar, refletir, isolar aquela coisa. Então, o cientista vai estudar o vírus, né, o coronavírus, ele vai isolar aquele vírus para identificar o comportamento dele, como que ele funciona, como que ele se transmite, como que ele adentra no organismo das pessoas, que parte do corpo que ele costuma infectar mais, etc. Entendeu? Então ele vai isolar o vírus para identificar. Muitas vezes nós temos problemas na nossa vidinha, né? E a gente não para identificar as causas, por isso que a vida não muda, né? Então, primeira coisa, parar, respira, né? É igual aquela passagem bíblica que tem do Abraão, que o Deus manda Abraão sacrificar o filho dele, né, o primogênito, o Isaac. E aí ele leva o filho dele lá para sacrificar no morro lá, né? E monta o altar, bota as lenhas no altar, amarra o filho no altar e vai enfiar a faca lá no menino. Aí o anjo grita lá do céu: Abraão, Abraão, não faz isso, dá uma parada aí. Aí o Abraão ergue os olhos, né? Quando ele ergue os olhos, ele vê um bode parado lá na cerca, né? E aí ele sacrifica o bode em vez de sacrificar o filho. Então, muitas vezes, a gente está tão bitolado ali, ó, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e a gente não ergue os olhos para ver a perspectiva das coisas, né? Então, desenvolver essa habilidade de identificar, você precisa desenvolver a ideia de expandir, né? De ter perspectiva na vida. Você entendeu? Então, identificar é isolar ali, ó, observar bem. Né? Por exemplo, o que é isso aqui? Ó? Né? Você precisa olhar para esse negócio para identificar o que ele é. Não adianta você não olhar e falar, é assim, é igual a pessoa que faz fofoca, né? A pessoa que faz fofoca, ela não identifica as pessoas que ela está falando, ela ouve e sai reproduzindo. Ah, não se viu, fiquei sabendo que o professor Haroldo, não sei o quê.
Ela não identificou se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, como que é o professor, o que está acontecendo com ele, etc. Né? Então, para identificar, você precisa olhar profundamente, entendeu? Então, primeira coisa, né? Identificar. Depois que você identifica, você vai analisar, né? Então, parei, observei, pá, beleza. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma tinta. Mas é um guache? Não, é uma tinta de artesanato. Não sei se vai dar para você ver aí, ó, né? Mas está escrito tinta de artesanato. Não sei se está focando a câmera, mas enfim. Então, tinta de artesanato. Que cor? Azul, né? Então você vai analisar para que serve isso aqui, né? Para trabalhos artesanais sobre madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, palha, materiais diversos, etc. Então, você vai analisar, você vai observar, né, aquilo, identificar primeiro para saber o que você está lidando, e aí você vai analisar para que aquilo serve, né? Quais são as características daquilo. Ah, é uma coisa meio gordurosa. Ah, é muito líquido. Entendeu? Você vai analisar. Mas para analisar, você precisa primeiro identificar. É um passo a passo. E aí, depois que você identificou e analisou, você discute aquilo. Então, discussão, minha gente, não é sair gritando um com o outro. Muitas vezes, a pessoa vai fazer uma discussão na sala de aula, né? Ela divide em dois grupos a sala. Aí vai, essa metade é a favor do aborto, essa metade é contra o aborto. Aí daqui a pouco tá um voando no pescoço do outro. Isso não é discussão, entendeu? Isso não é um debate. Um debate, uma discussão, aqui falando das ciências, né? Falando de geografia, filosofia, sociologia, história, etc., né? Discussão é quando você debate ideias, entendeu? Então, para discutir ideias, para debater ideias, você precisa conhecer as ideias primeiro. Né? Se eu não sei do que eu estou falando, como que eu vou debater? Não adianta. Eu preciso, por isso tem os objetos de conhecimento da disciplina, que são os conteúdos, né? Você precisa conhecer as coisas, ter um repertório para daí sim poder discutir. Aí, senão fica que nem no Facebook. Ah, eu acho que é chato. Ah, eu acho que não sei o quê. Eu acho que não sei o quê. Eu acho não é ciência, entendeu? Não é conhecimento científico, é senso comum. Senso comum é eu acho. Ah, eu acho que se tomar isso resolve aquilo. Se tomar tal remédio, sai do coronavírus. Eu acho. Entendeu? Não adianta. Eu acho que não funciona nas ciências. Nas ciências em geral. Você precisa estudar, conhecer. Então, você vai falar que o remédio tal funciona para coronavírus, você precisa identificar aquele medicamento, analisar aquele medicamento, ver como funciona o mecanismo de ação dele dentro do seu organismo, do que ele é composto, quais são as chances da pessoa desenvolver uma reação adversa, você entendeu? Então, você vai fazer um estudo sobre aquilo, para daí sim você discutir a possibilidade de usar ele para tratar do coronavírus. Agora, o que você tem no Facebook é um monte de gente falando que é só tomar cloroquina, é só tomar não sei o quê, agora tá com o spray lá mágico, né? Funcionou em 30 pessoas, vai funcionar no mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar, minha gente, tem que estudar, saber do que você está falando, para não falar merda por aí, né? Então, essas são as habilidades: identificar, analisar e discutir. Discutir o quê? Aí só, vou discutir o coronavírus? Vou discutir a palavra de Deus? Vou discutir a energia elétrica? Não. Você vai identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas. As coisas que aconteceram na história da humanidade, entendeu? As circunstâncias geográficas, divisas de países, por exemplo, Muro de Berlim. Por que aconteceu o Muro de Berlim? É um fato histórico, mas é uma questão geográfica também. Uma questão política, econômica, social, ambiental, né? Então, nós vamos fazer isso com a autossociologia: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, ou seja, de ideias, de modelos conceituais, entendeu? É isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir modelos, ideias, circunstâncias históricas, por que aconteceu aquilo, por que deixou de acontecer, entendeu? É isso que nós temos que pensar. Aí, continuando aqui, né? Nós temos ideias para discutir, por exemplo, etnocentrismo, racismo, evolução, teoria da evolução, eugenia, modernidade, né? Então, tudo isso nós estamos discutindo, nós vamos pensar, ter repertório, entendeu? Você vai fazer uma redação no Enem, por exemplo, ou numa entrevista de emprego, você precisa ter um repertório para saber o que você escrever, o que discutir, entendeu? O que você quer falar. Alguém para você na rua agora e pergunta:
O que você está achando do retorno das aulas? Aí você fala, não sei, acho legal, acho chato, eu acho que não sei o que. Não, entendeu? Você tem que ter uma argumentação, você tem que ter um pensamento, desenvolver ali, né, um pensamento. E aí nós vamos fazer o quê? Avaliar criticamente os significados desses conceitos, né, das coisas que aconteceram na história. Avaliar criticamente significa pensar, refletir, crítica na filosofia, na sociologia, né, na história, na geografia. Não é falar mal dos outros, entendeu? Tá criticando, tá falando mal. Falar mal é coisa de gente idiota, entendeu? Coisa de gente mesquinha, de gente pequena, falar mal. O que o cara que faz a crítica faz? Ele faz uma análise, entendeu? Crítico de arte, crítico de cinema, um crítico musical. Então, eles vão analisar, né, as características daquilo. Por exemplo, musical, né? Quais são as notas que foram compostas aquela música, o enredo, né? Enfim, quais instrumentos foram usados, se o cara que toca o baixo está bom ou não, se está afinado ou não, se tem harmonia ou não. O crítico de cinema, né, vai analisar as cores, as luzes, né, toda a iluminação do filme, os personagens, o desenvolvimento dos personagens, o enredo, perfil psicológico, enfim, você entendeu? Então o cara vai falar mal, não gostei desse filme, é chato. Não, o cara vai fazer uma análise, entendeu? Isso é crítica na filosofia, na sociologia. Então nós vamos analisar criticamente, avaliar criticamente o significado das coisas, comparando as coisas, entendeu? Enfim, é isso que é a primeira habilidade. E a segunda habilidade é parecida com a primeira, que é identificar, analisar. Você já sabe agora o que é identificar e analisar. E comparar, né? Comparar, você só pode comparar uma coisa quando você sabe o que você quer dizer. Quando você já analisou. Então você analisou a coisa X e a coisa Y. Aí você vai comparar as duas. Isso aqui tem uma característica tal, essa tem uma característica tal. Vou comparar o professor Haroldo com a Débora Aladim, a professora Débora Aladim, maravilhosa, né? Aí você vai comparar o quê? A argumentação, a retórica, conhecimento histórico, enfim, você vai elaborar o seu critério de comparação. Entendeu? Só falar, ele é chato, ele é legal. Não adianta, ele é feia, ela é bonita. Isso não dá para você comparar. Como você vai comparar a beleza minha com a beleza da Débora? Não dá. Impossível, entendeu? Ela é perfeita, né? Então, não dá. Beleza não é critério de comparação aqui. Você pode comparar a retórica, capacidade argumentativa, qualidade do vídeo, né? A resolução do vídeo, se tem um cenário bem montado, né? Enfim, você vai comparar as coisas. Comparar diferentes fontes. Fontes é o que? Origens, né? De ideias. Então, você lê um texto num jornal, aí você, isso aqui é verdade absoluta, será? Você vai comparar com outro de outra fonte, de outro jornal, de outros 3 ou 4 jornais, para ver se é verdade ou não, para ver se distorceram o fato ou não, você entendeu? Então, comparar diferentes fontes e narrativas. Ou seja, você tem um jornal dizendo voltar às aulas é maravilhoso, está tudo muito lindo e seguro. Ok. Aí você lê outro que já diz o contrário. Não, é um problema porque as pessoas estão pegando coronavírus. Então você vai comparar diferentes fontes, diferentes narrativas, né, narrações, né, ou seja, diferentes opiniões, e aí você vai comparar, esse aqui está falando isso, né, o que tem de central aqui que é verdadeiro, entendeu? Então, em diversas linguagens. Então você tem linguagem visual, você, por exemplo, você tem esse símbolo aqui, né, é do Harry Potter, né? Aqui, você tem história da filosofia, né? Aqui você tem um calendário, né? Aqui você tem um ventilador, e mais para cá, um pouquinho lá em cima, você tem uma toalha do Harry Potter que está ao contrário, né? Então, os símbolos falam muito também, tem a sacolinha da Piticas aqui, entendeu? Tem os santos aqui, né? As imagens dos santos. Então, as imagens, né? A linguagem visual também é muito importante. Não existe só a linguagem escrita, né? Tem a linguagem falada também, né? Então, nós vamos comparar diferentes linguagens. Para quê? Compreender as ideias filosóficas, os processos, os eventos históricos, as coisas que aconteceram no mundo, entendeu? A questão política, econômica, social, o meio ambiente. Então, nós precisamos identificar, analisar, comparar, estudar, nos esforçar. Estudar, minha gente. Não é que nem eu estava falando, estou no primeiro parágrafo aqui do texto, já deu 14 minutos, 15 agora vai dar, né? Não adianta simplesmente passar o olho,
Ah, pronto, eu já li. Aí a pessoa manda, ah, professor, não entendi. Ué, claro que você não entendeu. Você não se esforçou o mínimo, né? Então, não entendi, então disseca o texto, entendeu? Sabe o que é dissecar? Quando você vai ter aula de biologia, na escola estadual dificilmente isso acontece, né? Mas nas escolas particulares tem mais, que é a aula de dissecação lá, né, e tal. Ou quando você faz faculdade de saúde, né? Enfermagem, educação física também tem, né? Aquela parte que estuda o corpo humano. Aí os caras vão dissecar o corpo, né? Vão abrir, vão ver os órgãos, etc. Então você vai dissecar um texto, você vai ver as palavras, o significado daquilo. Ah, não entendi essa palavra aqui. Então, por exemplo, eu perguntei lá, né? Uma pergunta que eu mandei para o terceiro ano do ensino médio. Por que os direitos humanos é um assunto tão controverso no nosso país? Se você não sabe o que significa a palavra controverso, você não vai conseguir responder a pergunta, entendeu? Que é uma palavra central nessa frase. Porque o assunto de direitos humanos é tão controverso. O assunto de direitos humanos é controverso no nosso país. Aí você vai pensar, por quê? Né? Tem uns vídeos para assistir e tal. Aí você precisa pesquisar se você não sabe, né? Ah, o que é a palavra controverso? Agora, se você desiste logo na primeira, aí você vai, mas eu não entendi o que é para fazer. É óbvio que você não entendeu, né? Lê de novo, né? Se esforça. Enfim, então essas são as habilidades que nós precisamos desenvolver, ok? E aí, quais são os conteúdos? Padrões, normas de distintas sociedades. Nós vamos entender a cultura de outros povos, por exemplo, o poder, como são as relações de poder, a questão da cidadania, o que é ser um cidadão realmente, né? O que é o trabalho, né? Trabalho é só uma coisa que você vai lá de segunda a sexta, faz e pronto. Será que é isso que é a definição de trabalho? Né? Discursos racistas, discursos etnocentristas. Então, o que é um discurso racista? Quando alguém acha que ele é superior ao outro, né? Pela característica física. Então, eu sou branco, então eu sou superior a negro. Isso é um discurso racista, né? Eu sou nazista. Nazista é aquela pessoa que acha que... Não, eu não sou nazista, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Nazista é aquela pessoa que acha que branco é raça pura, né? Só a raça pura, ariana, alemã, que enfim, o que é o melhor do mundo, né? O resto tem que sucumbir, desaparecer, né? O discurso etnocentrista é a mesma ideia, né? Só que voltado assim para uma população. Então, nós aqui de Osasco somos os melhores. Quem é de São Paulo não presta. Ou nós paulistas somos melhores do que quem é nordestino. Então, esse é um discurso etnocentrista, entendeu? Tal etnia é melhor que a outra, entendeu? Eu sou japonês, sou melhor que alemão. Isso é um discurso etnocentrista, você entendeu? A minha etnia, a minha origem, né, do meu povo, a origem do meu povo é melhor que a sua. Isso é o discurso etnocentrista. Discurso evolucionista é o discurso nazista, né? Nós somos os melhores porque nós evoluímos até aqui. Os positivistas, né, você estuda em história, positivismo no século XIX, pregava isso, que a sociedade europeia tinha alcançado a evolução máxima. Então todos os outros deveriam desaparecer, eles deveriam dominar os outros, isso é um discurso evolucionista, né? E a sua contraparte das sociedades contemporâneas, né? Então você tem discursos contrários a isso, né? Tem o discurso da eugenia, né? Que você precisa entender o que é como se fosse selecionar quem nasce, quem não nasce, né? Então, por exemplo, ainda hoje, né, isso no nazismo era muito frequente, mas ainda hoje você tem pessoas que defendem que pessoas com deficiência não deveriam nascer, deveriam ser abortadas, por exemplo, né? Pessoas cegas deveriam ser abortadas. Então, esse é um discurso eugenista. Arianismo, que é o nazismo, né, que eu falei, a raça pura lá alemã, né, o colonialismo, que é quando um país quer dominar os outros países, né, e implantar nos outros a sua própria cultura. Relativismo cultural, né, o que é relativismo cultural? É quando você começa a observar as culturas diferentes a partir do ponto de vista delas mesmas, entendeu? E não do seu ponto de vista pessoal, da sua própria cultura. E o multiculturalismo, que é entender que existe várias culturas no mundo e que uma não é melhor que a outra, entendeu? E você precisa compreender isso. Então, por enquanto, esse vídeo fica aqui, tá, gente? Eu vou continuar o texto em outro vídeo.